Olá, queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para entrarmos no último capítulo da série tão preciosa da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele começa nesses 4 versículos falando não necessariamente do último problema, mas do último assunto que ele deseja tratar. E Paulo, juntamente com outras igrejas que ele pastoreava, que ele fundou, ele está levantando uma grande coleta, uma grande contribuição para os pobres, os irmãos pobres, os cristãos pobres que estavam passando necessidade da igreja de Jerusalém. E com base nisso, o apóstolo Paulo, nesses 4 versículos, do versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo, de uma forma muito prática, falando acerca dessa oferta, nos deixa um padrão, nos deixa um princípio bíblico de como nós devemos ofertar. E quem sabe nessa célula nós vamos aprender ou vamos pensar acerca daquilo que a palavra diz, não daquilo que eu penso, não daquilo que eu acho, daquilo que é melhor, mas aquilo que a palavra diz. O apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto e é o modelo que nós usamos. É o modelo que como igreja nós usamos e como igreja a forma de nós cultuarmos ao Senhor com as ofertas. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, eu vou tentar ler rapidamente e levantar, quem sabe, 2 ou 3 pontos para que possam ser pensados e refletidos dentro da célula, para que o Senhor possa trazer crescimento e maturidade espiritual para a nossa vida e para a vida da igreja. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo, nesses 4 versículos, do versículo 1 até o versículo 4, na verdade esse capítulo é um capítulo que ele fala de muitos assuntos, ele está concluindo o que ele quer dizer. Paulo não está muito preocupado em dar uma opção ou dar uma sugestão para a igreja. Ele, com a autoridade que tem sobre a igreja, ele recomenda. Ele está entendendo que ele está falando para crentes maduros. E o crente maduro sabe que esse é o caminho do Senhor para a edificação financeira da igreja, para que haja sustento, para que haja provisão dentro da igreja e para os projetos da igreja. O Senhor provê através dos recursos do seu povo. Por isso que Paulo é muito direto e ele ordena, ele determina, ele traz uma palavra de direção para a igreja. E ele continua dizendo: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Eu gostaria de rapidamente levantar 3 reflexões acerca dessa oferta que o apóstolo Paulo fala. Primeiro, ele está levantando uma oferta sistematicamente organizada. Por vezes a gente tende a ficar um pouco preocupado ou constrangido quando vê a igreja se organizando sistematicamente para uma oferta, que é o que hoje nós fazemos através do nosso prédio. E esse texto nos mostra com clareza que não existe pecado nisso. É muito difícil para nós como igreja às vezes entendermos aquilo que é espiritual e depois trazermos a questão financeira para as coisas espirituais. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele termina o capítulo 15 falando de ressurreição dos mortos, falando de vida eterna, de corpo glorificado. E no próximo versículo ele já fala da contribuição da igreja. Ele já vem para a terra, ele está com a cabeça nas nuvens, mas ele não tira os pés do chão. E ele vai falar sobre a importância de nos organizarmos como igreja para isso. Porque cada vez que nos organizamos como igreja, cada vez que estamos unidos, aquilo que nós fazemos pode ser muito mais significativo. A segunda coisa interessante é que essa doação é centrada na igreja. E além de ser centrada na igreja, ela é regular. E Paulo me ensina isso através de uma expressão que ele diz: no primeiro dia da semana. Por que eu posso entender que no primeiro dia da semana me faz entender que essa oferta está centrada na igreja? Será que esses irmãos de Corinto não poderiam fazer uma contribuição individual, independente, direto para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém? Não. O apóstolo Paulo diz que no primeiro dia da semana, e nós sabemos que o primeiro dia da semana era o dia que a igreja se reunia como igreja para cultuar o Senhor. Paulo está entendendo que os irmãos deveriam trazer essa oferta para a igreja. Pastor, eu posso utilizar o meu dízimo para, quem sabe, ajudar outras pessoas? Eu posso utilizar a minha contribuição para ajudar outras pessoas? Sim, nós podemos contribuir para outras pessoas, mas não utilizarmos as contribuições que nós devemos fazer na nossa igreja local e administrarmos da forma como sentimos no coração, porque a palavra nos diz através desse texto que essa contribuição estava sendo levantada, estava centrada na igreja, era para ser trazida para a igreja e depois homens escolhidos pelos membros seriam responsáveis por essa administração e levar essa contribuição até a igreja de Jerusalém. No primeiro dia da semana me explica algo mais, que a contribuição que o apóstolo Paulo está comprometendo na igreja é uma contribuição regular, e isso me ensina sobre como deve
deve ser a nossa contribuição, como deve ser o nosso ofertar. Quem sabe, às vezes, nós podemos pensar que a cada domingo um irmão vai até o púlpito e ministra a nossa vida sobre oferta. Nós podemos perguntar, pastor, por que isso é feito toda semana? O apóstolo Paulo escolheu e ele separa o primeiro dia da semana, o dia do congregar da igreja, em comemoração, em celebração à ressurreição da igreja, como o dia que o povo deveria trazer suas contribuições. E isso faz a gente refletir que aquilo que nós fazemos todos os domingos, aquilo que nós fazemos periodicamente, não quer dizer que Paulo está sendo aqui legalista, dizendo que se nós recebemos mensalmente e escolheríamos ofertar R$100, vamos dividir em 4 essa oferta e trazermos a cada domingo. Mas Paulo está querendo nos ensinar acerca de regularidade. E ele está querendo nos ensinar que a oferta faz parte do nosso culto. Cada vez que nós vamos cultuar o Senhor, a palavra do Senhor nos explica. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, inspirado pelo Senhor, me ensina que o nosso culto precisa incluir a contribuição. E cada vez que nós vamos cultuar o Senhor, nós devemos estar com o nosso coração preparado e aberto para dizer, Senhor, eu quero te agradecer aquilo que tu tens feito na minha vida e quero te servir também com os meus recursos que são dádivas que vêm de ti. E por fim, o apóstolo Paulo, cada um de vocês separe a quantia de acordo com a sua renda. Nós vemos a contribuição nas Sagradas Escrituras. Ela é proporcional. Ela não diz respeito somente àqueles que têm mais, mas Paulo deixa claro, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Paulo inclui a todos, porque esse é um privilégio de todos. Aqueles que têm pouco, podemos nos alegrar em servir com aquilo que o Senhor tem nos dado. E te digo mais, às vezes na pobreza, na dificuldade, é o melhor momento para nós testarmos a nossa generosidade. Por quê? Porque a própria palavra me diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Não, mas eu vou deixar para fazer quando tiver mais. Quem sabe quando a gente tem mais, pode ser que em números nós podemos ofertar um pouquinho mais, mas não quer dizer necessariamente que seremos mais generosos, porque a generosidade é provada quando nós temos pouco. A generosidade é provada na pobreza. O apóstolo Paulo diz que os irmãos da Macedônia, as igrejas da Macedônia, no meio das mais severas tribulações e grande alegria, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos que é impossível que a generosidade ultrapasse o nosso amor por Deus e pelos irmãos. Primeiro vem a generosidade, que é fruto do amor. Jamais a generosidade vai ser maior do que o amor. Então, se quem sabe você está encontrando dificuldade de crescer nessa área, não peça ao Senhor para que você seja mais generoso, mas peça ao Senhor para que mais amor habite no seu coração. Amor pela igreja, amor pelos irmãos e amor pelo Senhor. Porque quando nós amamos, nós somos generosos. O amor é o motor propulsor da generosidade. Assim acontece na nossa casa. Quando algumas vezes, sem condição, os nossos filhos nos pedem alguma coisa. E por amor nós fazemos aquilo que a gente pode e às vezes excede até o que a gente pode. Porque a gente ama. E quando a gente ama, não está em jogo o que a gente põe. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender esse princípio bíblico de generosidade. O Senhor não precisa dos nossos recursos, mas esse é um ensinamento bíblico que faz parte do nosso culto, faz parte da nossa vida. É um fruto daquilo que o Senhor tem derramado na nossa casa, na nossa vida. E quando nós aprendemos que tudo vem do Senhor, é dádiva de Deus, o Senhor é o mestre em dar. O Senhor é o primeiro que, lá dos céus, entregou o seu Filho unigênito e não poupou o seu filho. Então jamais alguma coisa que eu possa fazer para ele pode surpreendê-lo. Pelo contrário, é o resultado do amor que nós recebemos. Que venhamos amar mais ao Senhor, amar mais a casa do Senhor, amar mais os nossos irmãos, deixar que o nosso coração se encha com a alegria do Senhor, para que possamos fazer das nossas contribuições, das nossas doações, um fruto de uma maturidade cristã. Que Deus te abençoe.